Pessoal, dei o start aqui na gravação, tá? Deixa eu compartilhar nossa tela aqui. Um minuto. Só um minutinho. Deixa eu só ver aqui onde que a gente parou na última. Ah, beleza. Hoje a gente é pontos de carga, né? Isso mesmo. Vamos lá. Compartilhar nossa tela. Então, pessoal, na última aula aqui, ó, eu tinha feito até o rascunho. Deixa eu só fechar essas outras coisas aqui. Então, na última aula, a gente dimensionou os pontos de iluminação, tá? Aqui ainda, a gente ainda está vendo o cálculo, né? Como, igual eu falei em aulas anteriores, né? Como que, né, o I3E, né, concebeu esse tipo de cálculo, né? A gente viu como que foi feito o cálculo. Vou até abrir aqui nossa apresentação que a gente está utilizando. A gente viu que foi por essa regra aqui, né? Previsão de cargas de iluminação, né? E agora a gente vai entrar aqui no previsão de cargas, só que para força, né? E não é qualquer tipo de tomada, não, viu, pessoal? É tomada de uso geral, tá? Tomada de uso específico, né? Sendo específico, né? Ó, a pegadinha. Sendo específico, é o chuveiro elétrico, o ar-condicionado. Quando eu falo específico, uma característica que a NBR 5410 sempre fala é que esse circuito de uso específico, ou seja, essa tomada de uso específico, esse ponto de força, assim, a NBR, né, ela utiliza, eu sei que é uma norma copiada aí do I3E, né, traduzida para o português, já expliquei isso para vocês, né, só que esse tomada de uso específico, ele fica difícil quando você pega um equipamento tipo um motor, né, uma máquina elétrica. Uma máquina elétrica, vocês vão aprender lá no próximo módulo que necessariamente eu não vou ligar ela numa tomada, eu vou ter um interruptor, liga e desliga nele, tá? Dependendo aí da potência dessa máquina, se eu tivesse um interruptor para ligar e desligar, esse interruptor, na hora da ligação ali, ele talvez nem ia ligar, ele iria dar um foguinho ali, né? Porque existe uma corrente chamada corrente de partida, característica de uma máquina elétrica, mas isso é assunto aí para outra aula, tá? O que a gente vai ver agora é previsão de carga no sentido de potência aparente, né, em volt-ampere, para tomadas, tá? Tomadas de uso geral. Você coloca um carregador, você coloca ali uma TV, tá? Agora, equipamentos específicos é o sinônimo para equipamentos de alta potência, tipo chuveiro elétrico, tipo um motor. É razoável a alta potência, viu? Não é tanto assim, não. Mas o problema, você tem um motor, por exemplo, deixa eu pegar aqui sei lá, pegar numa norma aqui, só numa norma técnica aqui, para ficar mais embasado aqui. Sei lá, você pega um motor. Ah, não, não é essa norma, não. É essa sim. Você pega um motor trifásico aqui, ó, de, sei lá,
Vamos pegar aqui um de 3 quartos de CV. Esse 3 quartos de CV, ele tem uma potência em watts, ó, se você olhar pela tabela aqui, ó, tá aqui em quilowatt, né? Convertendo para watt, dá 820 watts, tá? É até com uma potência relativamente baixa, né? Se eu for comparar com um chuveiro, sei lá, de 4.400. A questão é que o chuveiro, ele é um circuito resistivo. E a corrente dele ao longo do tempo no circuito, ela é alternada e constante. A questão é que a corrente para uma máquina elétrica em modo motor, ela nem sempre é constante. Existe o momento em que você vai ligar o motor, né, vai dar a partida, que o pessoal aí da engenharia elétrica, da eletrotécnica aí chama de transitório. Aí nesse transitório a corrente ela chega a casa de 8 vezes. Tem livro que fala até 10 vezes a corrente nominal, né? 8 vezes, por exemplo, se for 8 amperes, essa corrente vai chegar lá na casa de 80 amperes, isso num curto espaço de tempo, mas o, o, o tempo suficiente para você desarmar o disjuntor, talvez até desarmar a chave fusível que fica lá no poste, energizando aí o ramal aéreo da sua residência, tá? Então, existe a diferença. Máquina elétrica, né? Geralmente, né, um motor, um transformador, você não liga ele por tomadas aí, né? Existe uma corrente, né? No transformador é chamada de essa corrente de magnetização, né? De saturação. E no motor, quando a gente trata de motores, né? A gente chama de corrente de partida, quando a gente trata de transformadores, corrente de magnetização, né? É corrente em rush, que eles dizem. Beleza, tá? Feito esse disclaimer aqui, agora vamos voltar aqui para os cálculos, né? Semana passada a gente fez aqui de iluminação, né? Eu até tinha feito aqui o rascunho, né? Aí se foi do fórum de discussão, tá certo. Cadê o rascunho? Ah, aqui, ó. Rascunho da atividade 1. Bem-vindo de volta. Vamos lá. Iluminação. Ixi, foi parar lá embaixo. Eu, hein? Eu não deveria estar seguindo, não. Não, agora eu entendi. É porque eu coloquei os espaços só depois. Aí ficou invertido isso mesmo. Agora eu entendi. E que é porque a iluminação, o cálculo ficou depois, né? E tomada, ponto de força ficou antes. Tem problema não, tá, pessoal? A gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Aquele mesmo algoritmo, tá? A gente, deixa eu tirar aqui o sinal do parágrafo, né? Agora, né, cargas, tomada de uso geral, tá bom? Vamos começar pela cozinha aqui, né? Ou cozinha não, o banheiro aqui, né? O banheiro, ele tem uma área, né? A área do banheiro aqui, ó, ela é igual a 4,42 metros quadrados, tá? E aí, lá no critério, lá da 5410, né? Para banheiros, cozinhas, lembra que para iluminação independia se era banheiro, cozinha, se era sala, se era quarto, era a mesma regra. Agora você tem a separação, né? A segregação
entre banheiros, cozinhas, copas, copa-cozinha e similares. É porque são muitas folhas, viu? Lá na 5410. Aqui eu dei uma resumida. Aí tem esse critério aqui e tem um critério para salas e dormitórios, ou seja, salas e quartos, tá? Vou pegar o critério só do banheiro aqui, né, e da cozinha que a gente está analisando primeiro, tá? Então, ó, se a área tiver menor que 6 metros quadrados, um ponto de 600 volt-ampere. Diferente lá de iluminação, que era 100 volt-ampere, né? Beleza. Vocês estão vendo que para salas e dormitórios, ó, é um ponto de 100, igualzinho o ponto de iluminação, né? A carga de iluminação. Agora, para banheiro, é um ponto de 600. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Na hora de continuar no cálculo prático do algoritmo lá, tá? Então, a área é menor que 6 metros quadrados, tá? Então, automaticamente, a gente tem um ponto, né? Um ponto de carga, né? 600 volt-ampere. Ah, e quando falo um ponto, pessoal, é um ponto de tomada. Ela pode ser uma tomada no rodapé, tá? O pessoal chama de ponto baixo, aqui no rodapé aqui da parede. Ela pode ser na altura do interruptor, geralmente tem esse desenho aqui, ó. É um triângulo com a metade dele achurada aqui, né, pintado. E ela pode ser um ponto alto, por exemplo, um ponto de alimentação para um ar-condicionado ou para um chuveiro. Aí, geralmente, nos projetos, a gente coloca um triângulo e ele todo colorido aqui, né? Todo achurado. O pessoal, né, lá da engenharia chama de achura, né? Porque lá no AutoCAD, na hora que você faz o desenho aqui, são mini riscos, semelhante àquelas revistinhas em quadrinho antiga, tá? Aí, pessoal, eu vou colocar aqui de lado aqui, ó. Vou até diminuir, eu tô achando muito grossa a ponta dessa caneta. Eu vou colocar bem aqui, ó. Aí eu vou colocar ela na altura do interruptor, tá? Aí eu vou puxar uma linha de chamada. A linha de chamada é quando você não tem espaço aqui no projeto. Aí você puxa essa linha aqui, ó. E aí você indica a potência dela, né? No caso é 600 volt-ampere. Tá parecendo 60, né? Já sei. Deixa eu pôr aqui 600. É a carga dessa tomada do banheiro. Terminamos o cálculo. O cálculo é isso. Se é menor que 6 metros quadrados, um ponto singelo de 600 para banheiro, viu? Agora, cozinha, a gente vai continuar com o mesmo algoritmo, ó. Se for menor que 6 metros quadrados, 1,600. Se for maior, que vai ser o caso aqui, né? A gente vai fazer um cálculo aqui, tá? Então, agora a cozinha, né? A sigla que a gente sempre usa, é COSE, né? Cozinha, ela tem uma área de 8,55 metros quadrados, tá? Então, por definição lá na regra, né? Lá no algoritmo lá da NBR 5410, ela é maior que 6 metros quadrados, tá? Aí, antes, lá em iluminação, né? A gente guardava, né? Lembra lá? A gente guardava 100 volt-ampere para os primeiros, né? 6 metros quadrados e 60 para os outros. Só que em tomada aqui, né? Carga, é totalmente diferente o cálculo. Agora, por que que eu forneci para vocês a planta baixa aqui? Com a medida, né? Ó, esse banheiro aqui, ó, tem 9,92 metros, né? Por 1,50, tá? Então,
essa medida aqui é justamente para você calcular o perímetro dele, ou seja, a soma dos lados. Ah, entendi, professor. Então quer dizer, professor, opa, não terminei o cálculo, não. Tá. Então, ó, descobri que a área é maior que 6 metros quadrados, né? Ou igual, né? Eu vou agora abandonar aquele critério, né, de 6 metros, 4 metros quadrados, né? Agora é perímetro. Então, essa cozinha aqui, ó, ela tem, eu falei a medida errada, né? Eu falei do banheiro, né? Aqui é da cozinha, ó. A cozinha tem 2,95, né? Então, o perímetro é a soma dos lados, ó. 2 vezes 2,95 metros, mais, né? Eu coloco 2 vezes porque é um retângulo, né? Tem dois, o retângulo, né? Ele é um quadrilátero, né? Agora eu vou dar um de professor de matemática, né? Ele é um quadrilátero, né? Que tem 4 ângulos retos, né? E 2 lados iguais, né? Então, esse retângulo não necessariamente ele vai ser um quadrilátero do tipo quadrado, né? O quadrado ele tem todos os 4 lados iguais, né? Então, ele só tem apenas dois, né? Os 2 lados que ficam paralelos, tá? Então, 2,95 mais 2 vezes, né? 2,9, né? Metros. Vai dar um perímetro, vamos pegar a nossa calculadeira clássica aqui. Ó, 2 vezes 2,95 mais, vou colocar o parêntese aqui, né? Mais 2 vezes 2,9. Ó, deu uma área, ou área não, desculpa, deu um perímetro, né? De 11,7 metros. E daí, professor? E o Kiko, né? O que que isso tem a ver? Agora você vai vir aqui, ó, lá na regra extraída lá da 5410, ó. Para a área maior que 6 metros quadrados, ó, deve ser previsto no mínimo um ponto a cada 3,5 metros. Mas como é que ele vai elaborar esse negócio de um ponto a cada 3,5 metros? Olha só como é que é o algoritmo aí. Ou fração, né, de perímetro, tá? A divisão, né? Vocês vão entender, né? Porque a gente já fez o cálculo do perímetro, né? Então, quer dizer que se eu preciso colocar pontos de força a cada 3,5 metros, então eu tenho que pegar o perímetro, né, a soma dos lados e dividir por 3,5. É basicamente, aqui ele está sendo gourmet, não tem aqueles cozinheiro gourmet que aí colocam uma coisa aqui, jogam um limão por cima, não sei o quê, mas na verdade é uma carne com limão. Você está comendo churrasco, né, com um limãozinho em cima. Aí o cara vem aqui, joga para cima, né? É igual você não vai lá no boteco lá, você não vai lá no boteco e toma umas cachaças lá, o cara não faz um monte de bebida, fica girando a bebida, que na verdade é a bebida, só que ela toda girada ali, tá? Ele faz um frufru. Então, isso daqui é só frufru, o que ele está falando aqui. Traduzindo para o português de Brasil, né? Então, quer dizer que eu calculo o perímetro, divido por 3,5, que é o que ele quer aqui, né? 3,5 metros. Essa conta vai dar alguma coisa, vai, ó. Agora, ó, divide por 3,5, porque é um banheiro, né? Ou uma cozinha, né? Ó, dividindo 11,7 por 3,5, ó, deu um número irracional, com certeza, ó, 3, vou pegar aqui, ó, até a segunda casa, 34. Professor, o que que é isso? É de comer ou passar no cabelo? Não estou entendendo nada. Calma. Traduzindo aqui, ó, aí ele fala de bancada, eu acredito que isso aqui nem precisava ele ter dito. É porque eu extraí, né, literalmente, ipsis literis lá da da NBR 5410, olha, o que ele está falando. No mínimo 600 volt-ampere por ponto de tomada, até 3 pontos
de 100 volt-ampere por ponto para os excedentes. Ele está querendo dizer que depois que você calcular aqui, obviamente, a gente viu que deu um número irracional, né? Aí o que que o pessoal faz? Ele pega esse número irracional aqui, ó, e você vai transformar ele no número, no número inteiro, tá? Lembra lá? Conjunto dos números inteiros aí, ó. Vem lá do menos infinito, ó. Aí menos 2, menos um, 0, 1, 2, 3, 4, mais infinito. Ou seja, né, números que não são representados. A definição do número racional ela é meio conturbada, né? Ela fala que é o número P dividido por o número Q, em que o número P e Q são reais, né? Não, reais não, desculpa. São também, né, racionais. Então ele pode dar um número, traduzindo para o português das ruas, né? É um número com vírgula, um número quebrado, ou um número com vírgula que ele, né, se divide infinitamente, tá? Então, esse número irracional aqui, você vai transformar ele para um número inteiro maior, mais próximo. Qual que é o maior mais próximo entre 3, né? Entre 3 e 4 aqui, ó, inteiro. É o 4. Porque entre 3 e 4 você tem infinitos números racionais, irracionais e por aí vai. Então você vai aproximar ele para o maior número inteiro mais próximo. O maior mais próximo é o 4. O menor mais próximo é o 2, né? E daí, professor, o que que eu faço com esse número? Prego lá na geladeira e mostro para minha mãe que agora eu sou um eletrotécnico? Não, agora é que vem a jogada de mestre aqui, ó. Vocês acham que o projeto era só. Vocês acreditaram, viu, no Zé Pica-Fio, né? Falava que fazer projeto é só desenhar um monte de triângulo, um monte de circunferência, falar que isso é lâmpada, falar que isso é tomada e cobrar R$ 10.000, né? Isso não, viu? Projeto tem cálculo. Vocês estão vendo aqui agora, viu? Projeto. Isso eu já escutei, viu? Infelizmente, de um colega aí, ainda bem que ele era engenheiro civil, então eu posso falar mal, né? Que a nossa engenheira civil não esteja escutando aqui, né? A Lesito meio falou que fazer projeto elétrico era só fazer um monte de triângulo, colocar a potência, um monte de círculo e falar que é lâmpada e cobrar R$ 10.000. Ele que me falou, viu? Então, projeto tem cálculo, viu? Não é uma coisa burra. Não é uma coisa. Se fosse assim, seria o método o quê? Que método? Que método que é esse? O método achismo, o método, né, do aquele cara lá que chama as almas lá, como é que é o nome dele? Chico Xavier, ó, colega Atos Dence aqui, ó. Chico Xavier, eu estou vendo que esse ponto aqui é de 400 volt-ampere. De onde você tirou isso? Chico Xavier me falou. Só eu que enxergo ele, né? Faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Então, ó, esse 4 aqui, eu tenho que ter 4 pontos. Lembra que na regra falava que eu tenho que dividir esses 4 pontos aqui, né, espaçadamente. Então, traduzindo para o português, eu marco um ponto aqui, ó, um a cada 3,5 metros, ó, 2, 3, 4. Ah, então quer dizer que eu tenho 4 pontos de força, tá? Só que é na cozinha, né? Foi mal aí, desculpa aí. Eu estava fazendo na sala, né? Na cozinha. Então, a cada 3,5 metros aqui, ó, eu vou colocar um ponto de tomada, ou seja, 4 pontos.
Ele fala aqui na regra, ó, no algoritmo lá, ó, viu? Não é achismo, né? Não é magia, é tecnologia, já dizia nossa amiga lá, feiticeira, né? Aí, ó, 600 volt-ampere para até 3 pontos e o que sobrar, o excedente, você joga 100, tá? Ah, entendi, professor. Então, ó, 3, eu vou jogar 600 volt-ampere de carga e o quarto ponto, né, eu vou jogar o que sobrou, né, 100 volt-ampere. Ah, agora sim. Aí você vai fazer a soma, né? 6 vezes 3 geralmente em Goiânia dá 18, né? Então é 1.600, 1.800, né? Mais 100, então vai dar uma carga total aí, né? Uma carga total aí de 1.900, né? A cozinha aqui, né? 4 pontos com 1.900 volt-ampere. Cozinha. Agora, pessoal, já estamos finalizando aqui. Tarefa para casa, ó. Vamos dimensionar, né? Dimensionar os pontos de força para a sala, só que o algoritmo é diferente, ó. O algoritmo, você calcula o perímetro, em vez de você dividir por 3,5, você vai dividir por 5. Mas o critério é o mesmo, né? Critério, se der 2,2, por exemplo, né? O inteiro mais próximo é 3, né? Então você terá 3 pontos, né? Só que para a sala não tem esse negócio de 600 volt-ampere, não. É 100 volt-ampere para cada um, beleza? Então é isso, pessoal. Gente finalizou essa segunda parte aqui do cálculo, né? Aí na próxima semana, efetivamente, a gente vai fechar com a atividade um. Que a atividade um é a gente dimensionar a carga de tomada de uso geral. Quando a gente chegar no chuveiro ali, por exemplo, a gente arbitra aí um chuveiro para a gente colocar lá, né? O de 4.400, eu vou fazer uma pesquisa aqui na internet, a gente, lá na hora, né, a gente escolhe uma potência que a gente vai utilizar aqui para a tarefa, beleza? Salvar aqui para não esquecer. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima web aula. Vou deixar renderizando, né? Aquele mesmo compromisso. Até amanhã já vai estar disponível a web aula, a gravação da web aula de hoje. Até mais, tá, pessoal?